Meu nome é Rainer Peter, eu sou ilustrador, professor de pintura digital e quadrinista, né? E meu último quadrinho, meu último lançamento é Quem Matou o Cacheta. Cara, é difícil de eu pensar assim numa motivação para eu ter começado a escrever, porque a motivação inicial, na verdade, era só fazer um treino de narrativa, assim, um experimento mesmo, porque eu tinha terminado de fazer um quadrinho em 2015, né, que é o Despertar de Zé Fogueira, e eu queria fazer algo diferente, mas que não tomasse totalmente o meu tempo, assim, né, para eu ir fazer, brincando mesmo com a narrativa. Tanto que a primeira imagem que eu fiz desse quadrinho era uma imagem que eu estava fazendo um estúdio de pintura digital. Assim, era um estúdio de pintura digital, aí eu pensei, pô, dá para botar um balão aqui, vai ficar uma coisinha divertida. E aí a partir daí que eu fui pensando em que vai ser essa história, né. Aí tem, né, toda essa coisa que é o principal mesmo do quadrinho, né, sobre discurso de ódio, intolerância, né, intolerância em vários sentidos, assim, né, machismo, intolerância religiosa e tudo mais, que era algo que estava em voga, assim, no tipo de conteúdo que eu estava consumindo, seja podcast, vídeo, conversa em casa com os amigos e tal. E eu acho que foi meio que automático, justamente por eu não estar pensando tanto em, vou fazer sobre um tema específico, acabou que foi por esse caminho, né. E aí eu fui postando isso no Facebook, né, porque era só um experimento de narrativa, até coloquei lá inicialmente, vou colocar uma imagem por dia aqui e tal. A partir do feedback da galera, que eu fui que ia muito pro lado da polêmica, assim, e eu fui meio que me deixando levar. Não tinha uma história definida quando eu comecei a fazer, eu fui pensando, tinha assim, a ideia inicial de ter sobre a morte do personagem, né, quem matou o Cacheta, é um youtuber polêmico que de repente morreu, e aí o começo da história é justamente discutindo sobre a morte dele, né? O começo é como se fosse um documentário mesmo. Até pesquisei estrutura de roteiro de documentário. Então teve uma pesquisa nesse sentido, em relação ao roteiro. Eu tinha pensado em altos e baixos até certo ponto. E à medida que eu fui vendo o feedback, eu estava colocando um ponto de vista e o povo estava gostando muito daquele ponto de vista e meio que massacrando o ponto de vista diferente. Aí eu pensei, pô, mas aqui também não está tão certo assim. Aí eu fui pensando no roteiro a partir do feedback da galera, justamente para questionar aquela galera que estava gostando do roteiro. Era meio que assim. Acaba que o que eu mais discuti foi relação de homofobia, machismo, racismo, e é tudo muita coisa que eu não sou afetado por isso, como homem branco hétero. Assim. Então não teria como eu colocar o ponto de vista da vítima, necessariamente, porque eu não, por mais que eu veja e conviva com isso e entendo, eu não ia estar me representando ali. Mas eu via muito a galera que não é afetada, né, não sofre com esse tipo de preconceito no dia a dia, meio que criticando isso, e eu tentei colocar o ponto de vista de quem está ali privilegiado, de certa forma, vendo toda aquela discussão. Assim. Então essa é uma das questões do quadrinho, assim, de certa forma, que eu tento colocar o meu ponto de vista, né, naquela história e, de certa forma, fazer o leitor se ver naquele papel também. A maioria dos comentários era a favor, né, do ponto de vista que eu estava colocando, que não concordava, né, com essas questões não era a favor de racismo nem de machismo. Então a galera que realmente entendia que aquilo ali é um problema que precisa ser levado a sério, que era uma crítica de fato, e a maioria do povo estava realmente concordando com o ponto de vista que eu estava colocando na história ali, né. Só que, da mesma forma, era uns pontos de vista muito extremos, eu estava percebendo, assim, tipo, o Cacheta, o personagem principal, que é o vilão, de certa forma, no começo da história, ele tá morto, então tinha muito comentário, poxa, que bom que mataram ele, pô, demorou, sabe? Então era uma coisa extrema pro outro lado. O desafio ali que eu assumi, assim, na construção da história, que foi divertido, era realmente de tentar fazer todo mundo se questionar, mesmo quem estava concordando, né, com o que eu estava falando ali, de certa forma. Todos os personagens que tem na história ali, eles têm rostos e máscaras de outros personagens da cultura pop, de filmes, desenhos e tudo mais. E no primeiro momento eu coloquei isso de uma forma totalmente aleatória, assim, porque o primeiro estudo que eu fiz era um estudo a partir de uma fotografia que eu tinha feito no parque, assim, né? E ia dar muito trabalho de desenhar o rosto das pessoas, porque eram pessoas que estavam longe e eu queria estudar o cenário. Aí, pô, vou fazer outra coisa aqui. Aí eu fiz um rostinho da Peppa Pig e um rostinho do personagem do Minecraft, assim, nos personagens, né? Depois disso que eu tive a ideia de, pô, dá pra fazer uma história aqui, né? Então, eu já tinha essas cabeças, e aí daí que eu fui pensando no porquê que esses personagens têm essa cabeça, né? Como que eu vou
colocar algum significado nisso que até então era aleatório. E aí todos os outros personagens que eu fui escolhendo eram personagens que eu já meio que conhecia a personalidade dele na mídia em que ele existe ali, e eu meio que adaptei para ele fazer sentido naquele universo ali do Cacheta, assim, da história. É engraçado que no começo, quando eu comecei a fazer a história do Cacheta, eu imaginei aquilo como algo realmente absurdo, assim, né? Uma coisa bem exagerada, de poucas coisas que eu via assim, no YouTube. Depois que eu já estava colocando isso na internet, eu via a galera comentando nomes de YouTubers. Aí eu fui pesquisando e fui vendo o quão absurdo é que realmente não estava muito distante assim do que eu estava fazendo. Então, durante o processo que eu fui conhecendo, assim, de certa forma, personagens, aliás, pessoas, né, que têm a ver, de fato, ali essa relação com o Cacheta, e me preocupa até certo ponto, né, o quanto isso... A gente não tem tanto controle sobre essa influência, mas é algo natural, né? Então não me incomoda tanto ao ponto de falar, não, eu quero que acabe, eu acho que não devia falar isso, não devia falar aquilo. Eu acho que realmente é importante ter essa liberdade ali, mas a gente tem que entender o que é ódio puro e o que é liberdade, assim. Como colocar essa reação das pessoas que consumiam o material do Cacheta foi meio que automático, porque eu já estava realmente pegando a reação de quem estava lendo o quadrinho na internet, né? Então foi bem natural, assim. De certa forma, o roteiro ele é meio coletivo, assim, né? Porque quem estava comentando o quadrinho no Facebook tem uma certa participação ali, né? Eu fui meio que pegando comentários aqui e ali e fui colocando. Então, essa reação de quem assistia, no caso na história, o Cacheta, é totalmente baseado em quem estava lendo o meu quadrinho ali. Então foi bem natural esse processo, assim. Eu via que quem estava lendo ali não era necessariamente leitor de quadrinhos, até pela forma com que eles estavam se referindo à história. Eles marcavam, lê essa tira aqui, lê esse cartoon. E aí eu fui vendo que quem estava lendo o quadrinho não eram pessoas que costumavam ler quadrinhos, mas estavam lendo e estava funcionando e estava fluindo de uma forma que eu meio que perdi o controle ali. Eu lembro que no Facebook você consegue ver lá quantas reações tinha. Chegou no momento que eu vi que tinha 30 mil pessoas que tinham lido a história inteira. E eu fiquei, poxa, esse público aqui não é público de quadrinhos necessariamente, mas é porque o tema puxou, né? O tema, toda essa polêmica puxou outros leitores, e eu achei isso o máximo, até porque a campanha no Catarse, a gente via lá que mais da metade das pessoas que apoiaram o quadrinho no Catarse nunca tinha apoiado nada no Catarse. Né? Além de trazer pessoas para o quadrinhos, trouxe para a plataforma ali de financiamento coletivo em si. As primeiras páginas que eu fiz eram só um estudo de pintura, né? Então eu gosto bastante de fotografar, então eu peguei fotografias que eu tirei num parque lá da cidade, de Uberlândia, e fui fazendo estudos de pintura a partir delas. No Photoshop mesmo, colocava a foto no monitor do lado, ia tentando simplificar aquela fotografia numa pintura ali, o que já foi as cenas ali do quadrinho, do vídeo do Cacheta, né, essas primeiras. Então o processo é bem esse. Eu tiro muita foto, tanto que eu até tento colocar até o lance de profundidade de campo da câmera na parte que são os vídeos do Cacheta, tento colocar isso também. O próprio personagem Cacheta ali é foto minha. Eu não cheguei a colocar uma caixa na cabeça, né, porque a caixa era fácil. Em vez de desenhar a minha cabeça, eu desenhava a caixa. Mas aí eu fui tirando foto e pose, assim, colocava do lado e tentava mudar um pouquinho a anatomia ali. Mas é totalmente no Photoshop mesmo, é uma forma bem digital, porque é a forma que pra mim funciona mais rápido. Assim. É uma dificuldade que eu tenho com quadrinho, essa relação com o tempo, porque eu não faço quadrinho o tempo todo. Então eu tento fazer de uma forma mais rápida possível. E eu tenho muitas bagagens assim, de ilustração, às vezes ilustração para games e tal, que é uma coisa bem complexa de pintura, eu levo muito tempo fazendo. Então é um desafio que eu tenho de tentar simplificar a imagem para funcionar no quadrinho, mas funcionar na narrativa e funcionar para o meu tempo que eu tenho para fazer também. Então essa forma digital, para mim, é o que funciona mais rápido, assim. Funciona melhor na narrativa. O primeiro quadrinho que eu fiz na vida, assim, né, foi em 2015, que foi também financiado pelo Catarse, que foi o Despertar de Zé Fogueira. Né, esse aqui que conta a história de um morador de rua que estava ali catando latinha, encontrou um objeto ali, que depois, à medida que ele foi mexendo, ele percebeu que era uma câmera fotográfica, e à medida que ele foi mexendo mais ainda nela, brincando, ele viu que nessa câmera você pode escolher a data da foto, então você pode, de fato, tirar uma foto do passado. Né? E o personagem, ele tem muito essa questão da falta de memória. Né? À medida que eu estava construindo esse personagem, pesquisando, eu vi que o passado dos moradores de rua
eram coisas muito intrigantes ali, né? Cada um tem uma história ali, um motivo que levou ele a chegar ali, então eu tentei fazer esse personagem de modo que ele não tem muitas lembranças do passado dele, não tem muita certeza se as memórias dele são reais ou falsas, né? E aí eu fiz esse quadrinho em 2015, e a ideia era que fosse uma trilogia, né? Então, que é uma coisa que eu não acho que foi uma boa escolha para o primeiro quadrinho, né? O ideal, já que é o primeiro, fazer uma história mais curta para você terminar ali, né? E aí era uma trilogia, eu fiz em 2015, e a ideia era lançar em 2016 e 2017. Só que eu não consegui por conta de tempo, não consegui organizar meu tempo, trabalho e tal. E só agora, em 2018, que eu estou fazendo a continuação, que eu consegui concluir a história e já estou fazendo a história toda. Tudo que eu estava pensando em 2 volumes, eu juntei tudo em um volume só. Tipo, a história tem o dobro de páginas, que teve a primeira, de quadrinhos. Né? E está em financiamento aí no Catarse. Provavelmente aí, à medida que, enquanto esse vídeo está indo ao ar aí. O link está embaixo na descrição aí desse projeto, que é a continuação, né? Todo o desenvolvimento, né, desse personagem, que ele usa essa câmera fotográfica, que dá para registrar o passado, para tentar recuperar as memórias dele e lidar com todo uma questão psicológica, os problemas psicológicos que ele lida por conta dessa falta de memória. A galera pode me acompanhar mais no Facebook e no Instagram, né? O Instagram para mim é novo, mas eu tento usar ele sempre assim, no meu perfil pessoal mesmo, Rainer Petter no Facebook. Tem o perfil no Instagram, tem o meu canal no YouTube também, que eu discuto muito sobre esse processo criativo de quadrinhos, de ilustração, porque eu também dou aula de ilustração, pintura digital, então faço muita live, mostro o processo criativo ali. Tem os meus cursos online também, que lá no Facebook tem um link, tudo mais lá, provavelmente vai estar o link aí embaixo. E é isso aí, acompanha lá, principalmente no Facebook e Instagram. Isso aí, beleza? Valeu, galera! Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o Rainer Petter. Foi bem legal bater esse papo com ele e saber um pouco mais sobre a produção de Quem Matou o Caixeta, um quadrinho que eu achei bem legal. Então, pessoal, eu queria falar mais uma vez sobre a campanha do Apoia-se do Papuzini. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, cogite apoiar lá a campanha. O link tá aqui embaixo na descrição, é só você ir lá, dar uma olhada nas recompensas, ver como é que funciona tudo e contribuir com o valor que você puder. Qualquer valor é bem-vindo, vai estar ajudando aqui o canal a continuar existindo com esses vários conteúdos que eu produzo, os quadros, as resenhas, as entrevistas. Então é isso aí, pessoal, eu queria agradecer muito às 42 pessoas que apoiam atualmente a campanha do Papuzini lá no Apoia-se. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.